Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A gente viu anteriormente que os seres humanos passaram a ficar presos à Terra, né? Ficar num processo que a gente chama de sedentarização. E a partir do momento que o homem se fixa na Terra, né, ali vai crescer a comunidade, porque eles vão se reproduzindo, vem chegando mais gente e daí formam-se as primeiras comunidades que depois crescem tanto até se formar grandes civilizações. A gente acabou de estudar o Egito, né, que foi uma civilização mágica até hoje, que maravilha todo mundo. Mas agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre a Mesopotâmia, outra civilização fantástica, tá? E que provavelmente, né, ela foi ainda iniciada antes mesmo do que o Egito, tá? Alguns historiadores, eles afirmam, com base em pesquisas nos fósseis, em todos os outros objetos deixados pelos povos que habitaram a Mesopotâmia, que essa civilização foi uma das primeiras existentes no mundo. As cidades mesopotâmicas, que hoje fica ali na Ásia, né, naquele território onde está o Iraque, né, são as mais antigas que existem em todo o planeta Terra, né? Já é fascinante, já começando por aí, não é? Mas temos que falar que esse nome aqui, ele tem um significado, né? Porque não é Mesopotâmia à toa não, tá? Os gregos, que a gente vai estudar já, tá? Eles colocaram o nome nessa civilização, né, nesse conjunto de povos que habitavam esse território de Mesopotâmia, porque essa terra estava entre dois rios. Em grego, mesos quer dizer meio e potamos quer dizer rio. A junção das duas palavras deu Mesopotâmia, ou seja, região entre rios. A Mesopotâmia fica no extremo oeste da Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates. A gente viu que o rio era essencial para o desenvolvimento dessas primeiras civilizações. Por que que o rio é tão importante? Imagine uma comunidade, né, que não tinha água encanada, que não tinha água saindo pelo chuveiro. Como era que eu vou cozinhar? Como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou fazer as outras diversas atividades tão importantes para a nossa vida, né? Através, é claro, do rio, né? Tinha que ter um rio ali para poder ajudar no desenvolvimento daquela comunidade, daquela civilização. Por isso, as terras que estavam em torno dos rios eram as mais disputadas, porque todo mundo queria ficar perto da água. A água é importante para a nossa vida, não é verdade? Então, Tigre e Eufrates fizeram muita diferença para o crescimento da Mesopotâmia. Mas mais ainda, né? Além de existir esses dois rios, também tinham povos que souberam aproveitar essas águas, porque se não souber também, obviamente que não vai adiantar nada. Diferente do Egito, né, que nós tivemos apenas um povo habitando aquele território, né, povos que se juntaram, que se uniram e formaram uma única civilização, a Mesopotâmia passou por vários povos, né? Vários povos habitaram o território mesopotâmico e cada um desses povos foram muito importantes para o desenvolvimento, né? E o crescimento dessa civilização. Ou seja, um povo habitava aqui, daqui a pouco outro povo conquistava aquela terra e passava a morar ali, daqui a pouco vinha outro, habitava lá. Então, vários povos passaram por aqui, tá? Eu disse para vocês o quanto é importante
territórios com água, né? E territórios onde existiam rios eram bastante disputados. Imagine aquele território que tem 2, né? Aí é que era disputado mesmo. Por isso que vários povos passaram a habitar esse território da Mesopotâmia, tá? Esses povos não eram tão diferentes do ponto de vista de raça, e sim de língua. O grego e o latim são línguas que vieram dos árias. O hebraico e o árabe vieram dos semitas. 3500 a.C. Um povo chamado Sumério vem da região do Cáucaso, invade a Mesopotâmia e domina seus primeiros habitantes, os Elamitas. No sul da região, os sumérios se fixam. Para eles, acabou a vida nômade de deslocamentos constantes. Os sumérios foram os primeiros povos a habitar o terreno, o território da Mesopotâmia. Eles foram os primeiros mesopotâmicos, né? Os sumérios, eles foram de grande importância para essa civilização. Por quê? Porque como eles eram os primeiros, né? Eles criaram um modo de vida que seria seguido, que seria copiado por todos os outros povos que passariam a morar lá, né? É igual como um filho mais velho. O filho mais velho é que vai decidir se vai chamar mãe ou mamãe, se vai chamar de pai ou papai, vó ou vovó, né? O mais velho, o filho mais velho é que sempre dita as regras, né? E os outros é que vai imitando. Pois sim, os sumérios, eles criaram um modo de vida na Mesopotâmia. Olha a importância desses povos, tá? E eles fundaram também as primeiras cidades da Mesopotâmia, tá? E essas cidades, elas tinham um diferencial, coisa que a gente vai ver muito bem quando a gente for estudar a Grécia daqui a pouco, tá? Que lá na Grécia, como na Mesopotâmia, existiam cidades-estados. Professora, mas o que é cidade-estado? Me explica, porque eu estou aqui confuso, estou com um nó na cabeça, não estou entendendo. Hoje em dia existem cidades e existem estados, né? A gente diz que a cidade é um pedacinho menor dentro do estado. O estado é o conjunto de cidades. Viçosa do Ceará é uma cidade, mas que pertence ao estado do Ceará, né? Por si só, o estado do Ceará pertence a algo maior, que é o Brasil, não é verdade? Mas aqui as coisinhas eram um pouquinho diferentes. Se Viçosa do Ceará depende das decisões do estado do Ceará, né? Porque faz parte do conjunto, aqui essas cidades, né, que faziam parte da Mesopotâmia, elas tinham função como o próprio estado em si. Elas eram muito independentes, elas criavam as próprias leis, tinham seus próprios reis, tinham o seu modo de vida. Por serem tão independentes, né, não precisar estar interligada a uma coisa maior, a não ser a civilização principal, que é a Mesopotâmia, elas eram chamadas de cidades-estados. E quem primeiro fundou as cidades-estados foram os sumérios, os primeiros povos a habitar esta civilização. A cidade-estado tem o seu próprio governo e funciona como um pequeno país. A cidade-estado suméria era governada por um rei sacerdote, o Patesi. Ele era o representante dos deuses entre os homens. Os sumérios drenaram os pântanos, construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios Tigre e Eufrates. Levaram a agricultura para a Mesopotâmia. Por causa disso, a região logo se transformou no celeiro do mundo. Oi, você sabe quem inventou o tijolo? Não tenho a mínima ideia. Quem inventou o tijolo foram os sumérios. Eles não tinham pedras para construção. Por isso, usavam tijolos de barro cozido pelo sol para construir casas. Outra importante contribuição dos sumérios aqui para o nascimento, né, o início do desenvolvimento da Mesopotâmia, né, porque vamos dizer que a Mesopotâmia nasceu e começou a crescer com os povos sumérios, né, foram os zigurates.
Porque se lá no Egito a gente vê a grande importância que existe com relação às pirâmides, né? As pirâmides que eram os túmulos dos faraós, que até hoje é um dos pontos turísticos preferidos quem vai no Egito, os zigurates eram as construções mais importantes existentes, tá? Aqui da Mesopotâmia. E era muito parecido com as pirâmides, tá? Só que tinha um outro formato que você pode ver aí a imagem no seu bloquinho, certo? Vê lá, vê como é magnífico, como eram grandiosas essas construções, tá? O zigurate servia de templo. Como assim? Era uma igreja, professora? Lá tinha um pastor, lá tinha um padre, tinham figuras parecidas com isso, né? A gente viu lá no Egito quanto o sacerdote, aquele cara que lida com as questões espirituais, que lida com as questões religiosas, né, que faz uma ligação entre a humanidade e os deuses, né, porque os egípcios e também os mesopotâmicos são politeístas, não se esqueçam disso, tá? Aqueles que acreditam em vários deuses, ok? Então, esses sacerdotes tinham uma importância enorme e eles faziam essa comunicação com os deuses dentro dos zigurates, né? Os zigurates serviam como templo e, obviamente, era o ponto de encontro entre a humanidade e os deuses. Eles construíam, né, esse templo enorme, gigante, que você mal conseguia ver, porque eles acreditavam que quanto maior era a construção, quanto maior o zigurate, certo? Mais perto do céu eles iam chegar. Ou seja, estava um palmo apenas de tocar as mãos dos vários deuses que eles acreditavam, tá? Outra coisa importante, né, é que os zigurates também serviam de espécie de despensa, tá? Lá ficava armazenado os diversos alimentos, objetos que eram produzidos, colhidos pelos mesopotâmicos. Então lá ficava armazenado e depois era dividido para toda a população. Hoje em dia, muitos arqueólogos, muitos historiadores que trabalham observando, né, tudo que foi deixado por essas civilizações antigas, certo? Eles observam que os zigurates eles tinham outra função, que era observatório astronômico. Como assim, professora? Me explica. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Dizem que esses povos, os mesopotâmicos, observavam muito as estrelas, né? Faziam um estudo muito certo do que estava no céu através dos zigurates, porque eles ficavam lá em cima, no topo, e tinham ali como observar tudo que estava no céu. Interessante, né? Depois dos sumérios, outros povos chegaram a invadir e habitar a Mesopotâmia. Estou falando dos amoritas, tá? Os amoritas, eles foram o segundo povo a habitar essa região. E eles ficaram conhecidos por duas coisas. Primeiro, por expandir as terras, ou seja, lutar contra outros povos para aumentar ali os territórios que pertencem, né, que passaram a pertencer à Mesopotâmia, coisa que acontecia muito no mundo antigo, né, durante as primeiras civilizações, é que os povos lutavam para obter cada vez mais terras, né, porque quanto mais terra, mais dinheiro, mais poder, mais força, tá?
Mas esses povos aqui, os amoritas, ficaram mesmo conhecidos pelo Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, o que é isso? Hammurabi foi um dos principais reis dos amoritas, né? E ele criou um código de lei para poder organizar aquela civilização ali. Imagina, hoje em dia a gente tem que cumprir várias leis, né? Então, esses povos foram os primeiros a inventar esse código, esse conjunto de leis para organizar o modo de vida das pessoas, né? No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do Código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Estão entendendo porque é olho por olho, dente por dente? Porque a vingança é igual, tá? Se por acaso um ladrãozinho roubou lá a sua casa e aí esse ladrão foi pego, então a família que foi roubada também tem direito de roubar esse ladrão. Então é assim, ó, a lei é justa e a lei é igual. Até hoje, o Código de Hammurabi, ele influencia muito os nossos códigos de leis atualmente, né? Muitas das nossas leis foram inspiradas nesse Código de Hammurabi. Olha que interessante, né? Só que não é tão radical, né? Não era tão extremo quanto era naquela época. Hoje em dia, se você cortar o braço de alguém, você não vai poder cortar o braço de outra pessoa, né? Não pode. Mas o Código de Hammurabi já era algo sensacional já para aquele momento, né? Imagina, os primeiros códigos de lei, as primeiras leis existentes na humanidade vieram aqui dos mesopotâmicos, tá? Ao longo dos séculos, os povos que tinham os melhores exércitos eram os únicos que poderiam ter as maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também capturavam os habitantes dos povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as armas de bronze. Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Mas os assírios eram conquistadores cruéis. Os primeiros a se rebelar contra essa crueldade foram os caldeus, povo semita que vivia na Babilônia, e conquistaram tudo. O maior conquistador caldeu foi o rei Nabucodonosor. Os prisioneiros das guerras eram levados para a Babilônia como escravos. Lá, tinham que construir muralhas e os magníficos jardins suspensos. Eles foram destruídos, mas ficaram conhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Todo esse poder subiu à cabeça dos reis que vieram depois de Nabucodonosor. Eles começaram a relaxar com a segurança. Resultado, os persas, outro povoário de onde hoje fica o Irã, capturaram a Babilônia. E a Mesopotâmia virou uma província do vasto Império Persa, comandado pelo rei Ciro. Então, temos aí a contribuição desses povos. Estamos apenas começando com os mesopotâmicos, temos ainda uma outra aula para a gente ver aí como era que funcionava o modo de vida desses povos, bastante importantes, tá? Não sai daí que temos desafio. Copia essa pergunta aqui no teu caderno, responde e manda a foto para mim
Agora, hoje, acabou a aula, já vai resolver essa pergunta e já manda logo, certo? Capricha aí, porque eu vou te ajudar aí na tua nota. E a pergunta é: quais os dois rios que passavam pelo território da Mesopotâmia? Escreve no teu caderno, manda a foto para mim já, tá bom? Vamos para a chamada, responde a chamada, tá? Não deixa de responder, porque é a forma de eu saber que tu assistiu essa aula, que tu tá marcando presença, né? Então vamos lá, responde aqui embaixo no chat, nesse espaçozinho para escrever, certo? Vou chamar aqui o Ricardo. Ricardo estará aí, responde, tá? Chamo a Aline, Ricardo e Aline. Chamo agora Ricardo, Aline, Daniela. Ricardo, Aline, Daniela. Chamo também Iana. Ricardo, Daniela e Ana. A Eduarda e o Maicon. Eduarda e Maicon. Não deixa de responder, tá? Não sai sem responder a chamada, não. Qualquer dúvida, você sabe que pode me procurar no privado, tira as tuas dúvidas, certo? Copia aquele texto no teu caderno, pesquisa bastante, faz as tuas atividades, que com certeza você só vai ganhar com isso, tá? Grande beijo, espero que tenham gostado. Tchau!